Olá, eu me chamo Catiane e hoje eu vou estar falando um pouco sobre forças de interação. Bom, antes da gente começar, eu peço que vocês deem like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal para ajudar um pouco a gente. Bom, as forças de interação elas são exercidas por uma partícula sobre outra partícula, sendo observadas tanto em referenciais inerciais quanto em referenciais não inerciais. Nesse assunto se destaca a força-peso e a força normal, onde um peso de um corpo é uma força exercida pela Terra na direção vertical, dirigida de cima para baixo e aplicada no centro de gravidade do corpo. E a normal é uma força exercida perpendicularmente, né, por uma superfície, sempre que há movimento impedido. Eu trouxe para vocês esse desenho para ficar de melhor visualização e entendimento de vocês sobre o assunto, onde um bloco está apoiado no tampo horizontal de uma mesa que se encontra em repouso sobre esse bloco, né, atuam a força-peso e a força normal. A força-peso, né, exercida pela terra e a força normal exercida pela superfície de apoio, que seria o tampo da mesa. Esse bloco está em repouso, portanto é nula a soma das forças atuantes sobre ele, conforme a primeira lei de Newton. Com isso, a força normal se iguala à força-peso. Aqui, como vocês podem ver, né, a força-peso e a força normal. Onde a força-peso, ela é a massa vezes a gravidade, como eu trouxe aqui para vocês a fórmula. Onde a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e essa força-peso ela é dada em Newton. Sobre a força de atrito estático, ao tentar colocar em movimento um corpo que está em repouso sobre uma superfície horizontal, aplicando uma força horizontal, se observa que isso somente vai ser possível se o módulo da força ultrapassar um determinado valor. A superfície ela exerce uma força horizontal em sentido oposto à tendência de movimento relativo à superfície de apoio, e o módulo da força de atrito estático exercida sobre uma superfície por uma superfície, né, sobre outra, ela pode ter um valor compreendido entre 0 e um valor máximo igual ao produto do coeficiente de atrito estático pelo módulo da força normal, onde o coeficiente de atrito estático ele depende da natureza do estado do par de superfícies em contato. E a força de atrito de um corpo ao deslizar sobre a superfície, ela é submetida, né, a uma força horizontal exercida pela superfície que se opõe ao movimento. E o coeficiente de atrito ele depende da natureza e do estado do par de superfícies em contato. Adicionalmente, independe da área de superfície em contato da velocidade de uma, né, em relação à outra. O coeficiente de atrito de deslizamento ele tem um valor inferior ao coeficiente de atrito estático relativo ao mesmo par das superfícies em contato. Com isso eu trago para vocês a fórmula da força de atrito, onde a força de atrito, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E com isso eu vou resolver dois problemas para vocês para ficar de mais fácil, né, o entendimento. Onde eu trago para vocês, onde o enunciado do problema diz: dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 40 kg e 60 kg, estão ligados por um fio inextensível e massa desprezível que passa por uma polia de inércia insignificante que gira sem atrito em torno do próprio eixo, sendo 1/4 coeficiente de atrito de deslizamento entre o bloco B e o plano. Calcule a aceleração do sistema e a força de tração no fio. Então, o que o exercício pede seria essa aceleração do sistema e a força de tração no fio. Esse é o desenho dado, onde o bloco B, como ali já citado, tem 60 kg. Esses 60 kg seriam a massa de B. E o bloco A tem uma massa de 40 kg. Como eu já havia dito, aqui são como funciona, né? Onde o bloco B tem a força de atrito puxando para cá e a tração de B puxando para cá, a tração com esse sentido. A força do peso de B para baixo e a força normal de B, né, com sentido oposto. Já no bloco A, o peso de A em função para baixo, né, onde o peso é a massa vezes a gravidade, e a força de tração de A para cima. Aí aqui eu trouxe para vocês os valores do peso, então, onde o peso de B é a massa de B vezes a gravidade, 60 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, totalizando, né, o peso de B de 588 newtons. Já o peso de A, é igual à massa de A vezes a gravidade, onde são 40 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, totalizando o peso de A igual a 392 newtons. Com isso, a gente pode notar que o peso de B é maior que o peso de A. E como o peso de B é igual à força normal de B, a força normal de B é 588 newtons.
Daí aqui para vocês eu também trouxe a força de atrito, onde, como eu já havia comentado aqui em cima, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E no próprio enunciado do problema já diz que o coeficiente de atrito é 1/4 do deslizamento entre o bloco B e o plano, o que seria igual a 0,25. Então a gente pode pegar 0,25 e multiplicar por essa força normal de B, que seriam os 588 newtons, totalizando então uma força de atrito em B de 147 newtons. Aí aqui para vocês a gente consegue fazer o sistema em A, onde o peso de A menos a tração de A é igual a massa de A vezes a aceleração do sistema, que é justamente o que a gente está procurando, que foi o que o enunciado pediu. E em B, a força de tração menos a força de atrito é igual a massa de B vezes a aceleração desse sistema. Então a gente consegue cortar essas forças de tração e a gente fica com o total do peso de A menos a força de atrito igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração desse sistema. Como a gente já tem esses dados, a gente pode substituir e vai, fazendo o cálculo, a gente vai encontrar que a aceleração desse sistema é 2,45 metros quadrados. Com isso, a gente conclui a primeira pergunta, que seria a aceleração do sistema. Agora falta para nós a força de tração no fio, que eu fiz aqui no cantinho. A força de tração no fio é só voltar aqui num desses dois e substituir. Eu voltei nesse primeiro, do bloco A, que seria então a força do peso, o peso de A menos a tração igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. E agora a gente já tem essa aceleração do sistema, e o que a gente não tem é essa força de tração, que foi justamente o que a gente cortou anteriormente para conseguir descobrir a aceleração do sistema. Com isso, fazendo as substituições, onde o peso de A é 392 newtons, o T, que é a tração, é quem a gente quer descobrir, a massa de A é 40, e a aceleração do sistema é 2,45, que foi o que a gente acabou de descobrir. Com isso, fazendo os cálculos necessários, a gente vai encontrar que menos a força de tração é igual a menos 294. Isso multiplicado por menos 1, para ter uma força de tração positiva, a gente encontra que a força de tração nesse fio é de 294 newtons. Com isso eu encerro esse problema, e no próximo vídeo eu vou trazer o próximo problema para que vocês entendam ainda melhor sobre esse conteúdo. Muito obrigada pela atenção de todos.